Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 12. Lemos no início do culto o Salmo 15, falando sobre o cidadão dos céus, e agora o Salmo de número 12. Vamos pedir a Deus a sua bênção e graça, que Ele nos ilumine os olhos do coração. Deus, tudo que nós cantamos e ouvimos cantar nesta noite, tudo é expressão da verdade. Teu amor, tua fidelidade, tua providência, teu socorro, tua intervenção, teu domínio, tudo isso é bíblico, é verdadeiro, tudo é real e nós cremos assim. Cremos que o Senhor está aqui e esse culto nós estamos oferecendo ao Senhor. Tudo está sendo feito para agradar ao Senhor. E para tanto nós contamos com a mediação do Senhor Jesus. Agora nós vamos ler mais uma vez a tua palavra e esta palavra é especial, a Bíblia é um livro diferenciado, é o livro de Deus, tem aqui a mente do Senhor, é a revelação do Senhor. Então, reverentemente, nós queremos ouvir a tua voz pela tua palavra e precisamos da tua graça para que essa palavra seja interpretada com fidelidade e aplicada com sabedoria. Então, abre agora, Senhor, o nosso coração, os olhos do nosso coração. Abençoa quantos estão aqui, aqueles que nos assistem, aqueles que estão no leito. Temos orado por vários queridos nossos e nesta hora, mais uma vez, nós pedimos que renoves o teu cuidado, cada um deles, Pai, e também os seus familiares. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, percebam quanto a palavra de Deus é atualíssima. Olhe o grito de socorro que apresenta diante de Deus o salmista. Ele diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine os olhos do coração e nos dê entendimento. Hoje pela manhã, o pastor Sávio pregando, se posicionou quanto a esses últimos acontecimentos que têm abalado a nossa república, o grito das ruas, e de uma forma muito equilibrada, o pastor Sávio se posicionou favorável a todos esses protestos e a indignação. Obviamente, queridos, como servos de Deus e como cristãos, claro, e não precisa ser nem cristão para compreender que há uma diferença entre um protesto, uma indignação e atos de vandalismo e
coisas semelhantes, porque no meio do povo que tinha um clamor sincero, obviamente que havia lá aproveitadores e arruaceiros e baderneiros e traficantes e bandidos que se infiltraram, mas não podemos negar que as vozes que foram às ruas estavam expressando a indignação de todos nós. Na verdade, quando nós olhamos para a nossa história, desde a nossa colonização, esse país tem sido explorado, foi explorado pelos colonizadores, e tem sido assim. Muda-se o nome da república, República Nova, República Velha, colônia, império. Alguém disse assim com muita precisão, a corrupção é endêmica na nossa realidade. A gente fica indignado quando a gente acompanha, como recentemente aqui no bairro do Arruda, aqueles moradores de um conjunto habitacional que tiveram que sair às pressas. Você sabe muito bem o que significa isso. A casa própria é o sonho primeiro de todo mundo, sonho material primeiro. Você imagine você batalhar, suar, lutar, comprar sua casa, e agora você tem que sair porque está condenado. Porque na verdade quem financiou aquela obra não fiscalizou, a construtora não fiscalizou, os engenheiros que assinaram aquelas plantas não foram criteriosos. E aí essas pessoas vão receber um aluguel social, né? Sim, e aí? Gente que não tinha para onde ir. Os motoristas de ônibus e os cobradores fizeram um levante agora, uma greve, movimento paredista. Obviamente que uma decisão judicial precisa ser obedecida, eles não obedeceram, seja ela injusta ou não. Particularmente considero que foi injusta, porque na verdade vocês viram depois do aumento de 7% quanto passou a ser o salário de um cobrador de ônibus. Agora os donos das empresas, quem são eles, onde estão, como é que vivem? E aí me faz lembrar Tiago capítulo 5, que diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Geralmente quando a gente fala em corrupção aqui no Brasil, a gente se lembra dos políticos, porque eles estão mesmo entre os mais corruptos do nosso país. E a gente fica até assustado com a insensibilidade de alguns desses homens. Obviamente que há homens sérios na vida pública. E as notícias que estiveram aí na mídia essa semana, né, sobre o presidente do Congresso Nacional, que sai de Maceió num avião da FAB para um casamento, né, ele e a esposa, parece-me que sim. E sai 3 horas da tarde, vai para o sul da Bahia, Porto Seguro, volta de madrugada, né? Então, quanto custa uma viagem como essa? O presidente da Câmara leva, já é um senhor, não é? Leva a noiva e mais alguns, 7 pessoas, num avião da Força Aérea Brasileira, e vão ao Rio de Janeiro para assistir a uma partida de futebol da seleção brasileira. Queridos, depois soubemos que nem Joaquim Barbosa escapou, não é? Até tu, Brutus, não é? Porque Joaquim Barbosa estava aí na mídia com uma grande esperança, sendo cotado para ser candidato a presidente da República, fez a mesma coisa também, não é? E o presidente do Congresso Nacional,
que há algum tempo, para escapar de uma cassação, renunciou ao mandato, que seria cassado, mas infelizmente foi reeleito, né? E a gente sabe, terminado o mandato dele, se ele se candidatar, será reeleito, né? Ele tratou até com uma certa arrogância, não é, quando questionado, dizendo que fazia parte de sua representação como presidente do Congresso. Uma repórter até insistiu, mas é ético, e ele respondeu assim com arrogância: depois eu vou lhe explicar o que significa, né? E depois, certamente pressionado, ele voltou atrás e disse que vai pagar 32 mil reais. Será que vai mesmo? E 32 mil reais não são nada diante dessa grande despesa. Uma das revistas da semana traz informação sobre o governador do Rio de Janeiro, né, que mora no Leblon, metro quadrado mais caro do Brasil. Várias pessoas fizeram um protesto lá na frente da casa dele. Inclusive eu li alguma coisa que os moradores fizeram um abaixo-assinado para o governador mudar de lugar, né, porque eles não aguentam mais protesto. Mas na verdade o que eu li me assusta, e muitos leram isso também. Um helicóptero que custa milhões, né, que é colocado à disposição do governador. Final de semana, a família, eles vão para a praia. Então tem lá uma foto, duas babás, um menino, um cachorrinho, não é nada contra o cachorrinho, vão lá para a praia. Aí disse assim: um determinado dia o helicóptero voltou para o Rio de Janeiro para buscar um vestido que a primeira-dama tinha esquecido. Outro dia o helicóptero foi para uma das funcionárias, uma das empregadas da família, fazer compras no supermercado. Então eles tratam o bem público assim, não é como se você saísse daqui para um supermercado ali, né? Então, na verdade, há uma grande indignação. Nós falamos sobre essas coisas que chamam mais atenção, mas às vezes nas mínimas coisas o nosso coração também é corrupto, queridos. Por exemplo, quando a gente vai a um estacionamento e, não tendo idade de idoso, estaciona na vaga do idoso, na vaga de grávida. Quando se estaciona em fila dupla, na frente dos colégios. Essas coisas parecem menores, pequenas, né? Como se faz aquilo que é chamado assim uma roubadinha, é um pedaço de contramão, né? Isso não é nada, não é? Na verdade, queridos, quando nós somos confrontados diante do Deus Santo, a gente tem que dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Porque quem fala mal do presidente do Congresso Nacional, mas costuma maquiar a sua declaração de imposto de renda, não está sendo diferente em nada do que ele está fazendo. Quem suborna um guarda de trânsito, 20 reais, 30 reais, não está fazendo diferente. Qual é a diferença? O valor intrínseco é diferente, mas a atitude do coração é semelhante. Então, queridos, diante do Deus Santo, nós só temos uma atitude, é dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Quando nós olhamos aqui para esse Salmo 12, esse salmo tão pequeno e tão grande na sua mensagem, na sua profundidade, ele descreve a vida numa sociedade cujos alicerces estão destruídos. Na verdade é essa a ideia que o Salmo nos passa. Vejam as expressões: as mentiras predominam, e aqueles que confiam em Deus e permanecem fiéis à aliança são uma espécie em extinção. E é exatamente isso que ele está dizendo. Tivesse esse salmo sendo escrito nos nossos dias, o salmista estava olhando para a igreja também. Estava olhando para a igreja e dizendo: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. E quando a gente faz uma análise mais cuidadosa do salmo, percebe que ele não está aqui escrito na primeira pessoa do singular, porque esse salmo não é um lamento individual,
Antes é a expressão de tristeza de toda uma comunidade de fiéis. Quando as pessoas começam a fazer uma avaliação da vida, olham para a sua própria vida, para a sua própria casa, olham para a igreja, e a atitude é: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Estava lembrando de alguns textos que trazem lamentos também, como por exemplo Elias. Um dia ele disse: somente eu fiquei, somente eu não me curvei diante de Baal. Essa era a leitura que ele fazia, e Deus misericordiosamente havia preservado 7.000 que não tinham se curvado diante de Baal. Quando a gente lê, por exemplo, o tempo não vai permitir fazer as leituras todas, se você estiver anotando, Isaías capítulo 59, Oséias capítulo 4, Miqueias capítulo 7, quando esses profetas derramam seu coração perante Deus, e eles falam sobre essa realidade, uma corrupção generalizada. E quando nós olhamos, queridos, as expressões, versículo 2, falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores, coração fingido. A preocupação do salmista com o poder destrutivo das palavras faz lembrar a advertência de Tiago, capítulo 3, no 6º versículo. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Infelizmente, queridos, quando nós olhamos para a cristandade, nós percebemos que há muita corrupção no nosso meio também. Quando nós olhamos para as igrejas, as denominações, as estruturas, a luta pelo poder, nós percebemos que essa corrupção está presente também no meio da cristandade. Daí o clamor do salmista, ao senso de urgência. Há uma versão que diz exatamente isso: Senhor, apressa-te, apressa-te. Essa é a ideia quando ele clama por socorro. Socorro, porque já não há homens piedosos. Então vamos analisar o salmo seguindo a sua divisão, porque é um salmo bastante didático. Em primeiro lugar, os versículos 1º e 2. A gente pode resumir esses dois versículos dizendo assim: a gravidade da situação e a ameaça que pairava sobre os piedosos. É esta a avaliação que o Salmo está fazendo. Ele começa com uma súplica urgente por socorro. Na verdade, o que ele está clamando, o que ele está pedindo é uma intervenção imediata de Deus. É uma intervenção imediata. E olhando para o texto, os motivos pelos quais o socorro é tão necessário. Os motivos estão na avaliação da sociedade em que vive. Ele se vale aqui daquilo que os judeus chamam de um paralelismo hebraico. Quando eles dizem a mesma coisa com uma palavra diferente, porque querem dar uma ênfase. Por exemplo, ele usa a palavra piedosos e fiéis. Já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis. Está dizendo a mesma coisa. A palavra piedoso, de pio, de achegado a Deus, de apegado a Deus, de alguém que tem o temor de Deus, de alguém que está sintonizado com o coração de Deus. Como o pastor Sávio falou hoje com relação a Amós, conquanto aquele profeta estivesse sofrendo tanta oposição. O tempo não foi permitido de Sávio entrar em todos os detalhes, mas há um momento no capítulo 7 de Amós, quando um sacerdote chamado Amazias vai a Amós e diga: olhe, deixa de pregar aqui a tua palavra, porque na verdade Amós era do sul e estava pregando no norte. E aí o sacerdote disse assim: por que você não vai para a sua terra e você não prega lá essa mensagem? Porque Amazias havia pregado o juízo de Deus contra a impiedade do povo.
E aí é quando ele diz: olha, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou um boieiro, sou um homem do campo, um pastor de ovelhas, de rebanho. Eu não sou profeta, mas o Senhor me chamou. Ele está fazendo isso em obediência a Deus. E é impressionante, queridos, o pastor Sávio deu essa ênfase de manhã. Conquanto ele sofresse oposição, perseguição, mas o seu coração estava tão afinado com o coração misericordioso de Deus, que quando o Senhor falou sobre juízo, ele se colocou lá na brecha, intercedendo, pedindo a misericórdia de Deus, e Deus ouviu a sua oração, porque Deus era misericordioso. Então, quando ele está dizendo aqui, desapareceram os fiéis, os piedosos, há muitos religiosos. Os templos estão cheios de pessoas religiosas, que têm uma igreja, uma denominação, mas onde estão os piedosos? Onde estão aqueles que amam a Deus verdadeiramente? Onde estão aqueles que se devotam a Deus? Onde estão aqueles que participam do culto por amor ao Senhor? Que quando participam de um trabalho da igreja, de um ministério, o fazem, não porque foram escalados, mas por amor ao Senhor. Onde estão esses piedosos que se colocam diante de Deus em oração, que choram pela nação, que clamam, que lamentam pelo que está perdido, né? João Knox, que é conhecido como o pai do presbiterianismo, orava assim a Deus: dá-me a Escócia ou eu morro. Você sabe o que significa isso? Imagine alguém orando assim: dá-me o Brasil ou eu morro, né? A gente pode até fazer isso, simples retórica, mas quando Knox orava diante de Deus, ele se colocava, ele orava pela sua nação. Era assim o coração piedoso. Que ele está dizendo, queridos, que em Israel quase não havia quem ainda fosse fiel e que confiasse na aliança que Deus fizera com o povo. E percebam a semelhança com a nossa realidade. O salmista está dizendo aqui, pelo Espírito de Deus, o tipo de comportamento que caracterizava a sociedade da sua época era o seguinte: na falta de pessoas fiéis, de pessoas piedosas, em cuja palavra se pode confiar, a sociedade era controlada por pessoas mentirosas. Olha a expressão bíblica: todos falam com falsidade uns aos outros. Verso 2: falam com lábios bajuladores, coração fingido. E queridos, é exatamente assim que a corrupção se instala. Nós vivemos essa crise também de credibilidade. Na verdade, nos relacionamentos, no dia a dia do trabalho, quanta mentira, quanta inverdade, quanta bajulação, quanto faz de conta. O que o salmista está dizendo é o seguinte: que nas conversas que eram travadas, nos tratos que eram feitos, a intenção mentirosa estava no coração. Então as pessoas diziam uma coisa com a intenção de fazerem outra diferente. E aí, queridos, não são apenas políticos corruptos que falam a mentira, mas em geral o povo, né? E é exatamente assim que a corrupção se instala. Eu queria que nós pensássemos agora em nós mesmos, os nossos relacionamentos, nossas palavras. Quando a gente conversa com alguém, a gente diz a verdade mesmo. A gente diz para agradar, a gente diz com a intenção de ganhar alguma coisa, de preparar o caminho, né? Geralmente pessoas que são treinadas para darem uma entrevista, procurando emprego, né? Elas são treinadas muitas vezes a dizerem aquilo que não são. Ah, se você disser isso, você está fora, né? Tal. Nos nossos relacionamentos, omissão é faltar com a verdade também. Língua mentirosa, falsa, bajuladora, coração fingido, né?
A ideia aqui é o seguinte: é dar um abraço em alguém, mostrar com esse abraço aparentemente uma fraternidade, mas a vontade é desganar. Isso é falsidade. É isso que ele está dizendo. Os relacionamentos são assim, ele está dizendo. Você não pode confiar em ninguém, você não pode abrir o seu coração. Eu fiz uma referência a Miqueias. Se você puder abrir lá a Bíblia, Miqueias capítulo 7, nós vamos, num desses cultos da manhã, chegar a Miqueias, né? Lá depois de Jonas, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, capítulo 7, veja o que está escrito. Os primeiros 6 versículos. Diz assim: ai de mim, é um outro clamor por socorro, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. E ele diz: pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Olha o que ele diz, verso 5: não creiais no amigo, não confieis no companheiro, guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. Na verdade, pegando Miqueias 7, pegando o Salmo 12, a gente pode concluir esse primeiro ponto aqui sobre a gravidade da situação, que todos passam a viver se enganando e vivem em busca de vantagens pessoais. Por isso que o nosso Senhor Jesus falou: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, porque o que disso passar vem do maligno. Olha o que diz a palavra de Deus, queridos, Provérbios capítulo 12, versículo 19. Se alguém tem aí a NVI, vai perceber com mais força ainda o princípio que aparece aqui. Provérbios 12, 19: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Olha o verso 20: há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. E aí essa semana, folheando o livro de Ronaldo Lidório, Liderança e Integridade, há uma afirmação de Lidório naquele livro. Ele diz assim: no cenário do genuíno cristianismo, a verdade não pode ser negociada. Ela é um dos grandes blocos que edificam a vida íntegra. Verdade, base para uma vida íntegra. E estive lendo também C.S. Lewis, que disse assim: quando um homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. Quando um homem se torna melhor, compreende ainda mais claramente o mal que existe em si. Quando um homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. Queridos, lábios bajuladores conduzem à destruição. Ainda em Provérbios, capítulo 26. Por isso que alguns recomendam que Provérbios é um livro que deveríamos ler todo mês, porque são 31 capítulos, dá para ler um por dia. Provérbios 26, 28. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede
aos passos. Primeira questão, a integridade da verdade. Diante desse clamor que o salmista pede por socorro, segundo ponto, versos 3 e 4, ele pede então a intervenção do Senhor. Ele usa essa expressão: corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? É preciso dizer que o salmista não estava pedindo aqui a destruição física de ninguém, não é isso que ele está pedindo, não está pedindo também a destruição física dos ímpios, mas está pedindo assim: ó Senhor, dê cabo às suas mentiras, porque o mentiroso, o arrogante, o mentiroso contumaz, o bajulador, ele tem essa atitude exatamente, com a língua prevaleceremos, os nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? E aqueles que se vangloriam do sucesso de sua dissimulação, eles não percebem que haverá juízo, né? E o que o salmista está dizendo é exatamente isso: é a hora de uma intervenção tua, Senhor, porque só mesmo o Senhor é poderoso para inclinar o coração do homem. Uma outra versão diz assim: com a língua nós lograremos êxito, em nossa arrogância para com aqueles que são menos favorecidos. Na verdade, essencialmente, o que eles estavam dizendo é o seguinte: não existe Deus, não existe Senhor, não existe justiça, não há castigo, não há intervenção do Todo-Poderoso, nós ficaremos livres de qualquer consequência. Não é isso que a Bíblia diz. Terceiro lugar, versículo de número 5. Depois do clamor do salmista, então nós temos a palavra de Deus. Eles perguntavam assim: quem é Senhor sobre nós? E a gente percebe aqui no verso 5, Deus falando, dizendo que a oração do salmista foi ouvida. E o Deus vivo diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Deus vê o clamor dos pobres, e Deus ouve o gemido dos necessitados. Êxodo capítulo 3, fazendo uma referência ao clamor do povo de Israel, há uma expressão dizendo assim que Deus se inclinou para ouvir. E o Senhor Deus, quando chamou Moisés, disse exatamente isso: eu vi a opressão e eu ouvi o clamor do meu povo. Estava pensando aqui em outros salmos. Se você tem a Bíblia aberta no Salmo 12, ficará mais fácil. Por exemplo, no Salmo 3, o verso 7, o salmista orando assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Salmo 7, versículo 6: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Capítulo 9, verso 19. Deixa-me ver aqui. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Lembram-se do início da pregação em Amós, quando Deus chama nação por nação e manifesta o seu juízo, dizendo: Deus, eu estava vendo, eu estava atento a tudo que estava sendo feito. Um outro versículo aqui no livro dos Salmos, Salmo 10, versículo 12: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. E quando lemos aqui a segunda parte do versículo 5, percebemos que Deus promete que fará exatamente isso: eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Deus promete proteger os sofredores, inclusive os piedosos e fiéis que estão à beira da extinção,
numa sociedade corrupta. Então o Deus que preservou 7.000 que não se curvaram diante de Baal é o mesmo Deus quem preserva o seu povo. Nós cremos e pregamos uma doutrina reformada e consideramos, antes de tudo, bíblica, a doutrina da perseverança dos santos. E essa doutrina não está baseada no homem, mas está baseada no Senhor. Nós permanecemos fiéis, porque é Ele quem nos sustenta. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, ele faz uma pergunta: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque, queridos, fazendo uma leitura da nossa vida diante de Deus, quem pode se levantar aqui e dizer: eu nunca menti, eu nunca bajulei, eu nunca enganei, eu nunca quis levar vantagem? Quem? Diante dos santos, queridos, nós só nos apresentamos com as mãos vazias. É por isso que quando o salmista está pedindo aqui: corte o Senhor os lábios bajuladores, volto a dizer, ele não está clamando aqui por destruição do ímpio, mas ele está clamando por uma mudança, porque na verdade a mudança começa no coração. O que foi que disse Jesus? A boca fala do que está cheio o coração. De onde é que procedem os maus desígnios? De onde? Nós ouvimos hoje pela manhã a citação lá em Tiago, né? Os conflitos, as brigas, as lutas, as guerras, os prazeres que militam na carne, o desejo da carne, o desejo da vantagem. Em alguns países, né, onde há mais justiça, né, do que no nosso país, não significa que não existam corrupções. Existe corrupção, sim. E há questões culturais muito fortes, né? E algumas nações, exatamente por causa do seu sólido fundamento cristão, é certo que se desviaram, né? Mas estava lendo recentemente e ouvindo até numa dessas rádios de notícias, estava ouvindo a notícia de um político na Inglaterra. Ele foi apanhado em excesso de velocidade, e então, para se livrar, ele tentou daquele jeitinho brasileiro, né? Não, quem estava dirigindo não era eu, era minha esposa, né? Mas na verdade era ele quem estava dirigindo, e ele foi condenado, e ele perdeu o seu cargo, e ele pagou multa, e ele foi preso. Aqui no nosso estado, coisa recente, um secretário estadual foi apanhado aí na lei seca, e continua secretário. Não, tomei umas 2 taças de vinho, a desculpa é sempre essa, né? Aquele ex-jogador do esporte, Marcelinho Paraíba, um dia foi parado também. Não, ele disse assim, literalmente, né? Não, só tomei 2 copos de vinho, né? E ele tomou 2 copos, o secretário tomou 2 taças, né? Diferente, né? Mas ambos transgrediram, né? Mas aqui a questão é, se alguém é fulano de tal importante, né? Eu quero aqui dar parabéns ao pessoal que está trabalhando na lei seca, incorruptível, que coisa boa, né? Esse negócio de você sabe quem está falando, você sabe quem sou eu, né? Não tem esse negócio não, né? Que bom que isso aconteça, né? Mas nós vivemos numa sociedade que gosta de dar carteirada, não é? E esse velho jogo do jeitinho, né? E que o salmista estava clamando aqui, o que ele estava pedindo é uma intervenção de Deus, uma mudança. E queridos irmãos, enquanto igreja do Senhor Jesus, nós sabemos muito bem disso. Isso não é retórica vazia, é expressão da verdade. Só haverá mudança nesse país, não é quando o partido político tal voltar ao poder, ou outro novo subir ao poder, não é nada disso. Só haverá mudança nesse país quando as estruturas forem mudadas e quando o coração do homem for mudado. Essa é a esperança do nosso país. E quando nós olhamos para a igreja, a gente percebe uma igreja apática, indiferente, né? Na sua estrutura eclesiástica, corrompendo também, né?
Você vai para um concílio, um sínodo, fulano de tal foi eleito. Eu já tinha ouvido 2 meses antes que ele seria eleito. Como é que pode isso? Se ele foi eleito agora, e como é que 2 meses antes a gente já sabia? Porque vamos votar e tal. Aí na hora da eleição, vamos orar a Deus, pedir a Deus a direção. O que é isso? O que é que estamos fazendo? Tem muita diferença lá do Planalto Central, não. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Faz lembrar aquela passagem bíblica, quando Jesus está em determinado lugar e eles levaram uma mulher apanhada em flagrante adultério. Eles levaram a mulher para que fosse apedrejada. Não levaram o homem, o adúltero, levaram só a mulher adúltera. E Jesus, que sonda os corações, estava lá escrevendo, né, no chão. Jesus ouviu e, conhecedor do coração de todos, diz: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro, né? Atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos saíram, começando pelos mais velhos. Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Bendito seja Deus pela graça maravilhosa do Senhor. Não é que ele estivesse passando a mão por cima, não, isso é uma bobagem, não, nada disso. Pecado é pecado. Mas ele certamente viu o quebrantamento no coração daquela mulher e deu a ela uma oportunidade. Quando Jesus perdoa, perdoa mesmo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pastor Francisco Leonardo, usando aquela linguagem bíblica, dizendo que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar. Ele diz assim: a gente deveria colocar uma placa lá: é proibido pescar. Porque às vezes, queridos, especialmente determinados pecados que são perdoados, confessados, abandonados, perdoados, a gente sempre traz à tona. Se já foram perdoados, foram lavados no sangue de Jesus. Pronto, é graça de Deus. Então, quando estou falando isso, estou dizendo que nenhum de nós aqui está isento, queridos, nenhum de nós. Se o Senhor nos tratasse segundo os nossos merecimentos, eu quero lhes dizer que o púlpito dessa igreja estaria vazio e a bancada também, porque nenhum de nós estaria aqui, nenhum de nós é digno. Nós só estamos aqui, os que somos do Senhor, porque estamos debaixo do sangue de Jesus. Então, quando o salmista ora: corta, Senhor, corta os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, o que ele está clamando é exatamente por mudança de vida. E esse deveria ser o clamor do nosso coração também: Senhor, muda esse país, né? Como canta João Alexandre, né? Como será o futuro do nosso país, né? Por fim, queridos, quarto e último lugar, a partir do versículo 6 até o versículo 8, nós temos aqui uma expressão, especialmente 6 e 7, uma expressão de confiança. O salmista pede socorro, ele clama, ele diz o motivo pelo qual está clamando por socorro. Deus responde dizendo que está vendo, está atento, está agindo. E o salmista conclui com uma resposta à declaração de Deus. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes mais. Veja um contraste. As palavras dos mentirosos são impuras, são lisonjeiras, mas as palavras do Senhor são puras, são comparáveis à prata refinada. Nos dias do salmista, a prata era um metal de extremo valor, era extremamente precioso esse metal. E vejam a expressão bíblica, ele fala sobre ela depurada no cadinho 7 vezes. Na Bíblia, o número 7 simboliza perfeição. O que o salmista está dizendo aqui, queridos, é que a palavra de Deus é semelhante à prata depurada 7 vezes mais. Está dizendo: a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é pura. E como porta-voz de toda uma sociedade, o salmista
confiando na fidelidade de Deus, ele fala com convicção: sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Deus está atento, Deus está governando, Deus está reinando, Deus está observando, está vendo quando você está sendo injustiçado, caluniado, perseguido. Ele está vendo. Às vezes a gente fica assim em conflito, a apatia de Deus, a aparente apatia, a indiferença de Deus. O profeta Abacuque orou assim: até quando clamarei e não escutarás? Até quando gritar-te-ei violência, não salvarás? Às vezes nós não compreendemos muito a metodologia de Deus. Exemplo de Abacuque também, quando ele disse: tu és tão puro de olhos, tu não podes ver o mal. Como é que Deus utilizará os caldeus, essa nação impetuosa, amarga, para manifestar o juízo contra o seu povo? Mas o profeta coloca-se no lugar certo, né? Na brecha. Ele fica ali: colocar-me-ei na minha torre de vigia, esperarei a resposta de Deus à minha queixa. E o texto diz: o Senhor respondeu: justo viverá pela fé. Ele conclui, versículo 8, dizendo assim: por todos os lugares andam os perversos, e entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, mas em última análise Deus está no controle de todas as coisas. Verdadeiramente Ele está no controle de todas as coisas. Esse salmo nos oferece esperança, não é verdade? Fazendo agora algumas aplicações. Encorajamento a nós, enquanto cristãos, cidadãos de duas pátrias, devemos ser cidadãos do bem, gente de bem, e como cidadãos dos céus, devemos brilhar nesse mundo perverso, queridos. Disse Jesus: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Muitos cristãos ficam abatidos, assim como o salmista também ficou. Nós temos a quem recorrer, clamar. Obviamente que fazer a diferença, exercer nossa cidadania, mas sermos intercessores e sermos diferentes para a glória de Deus. Ontem, no culto de oração, estou terminando agora, nosso pastor leu com todos nós um texto lá no livro de Jó, capítulo 31 de Jó. Eu não vou ler agora o capítulo todo, você procure fazer essa leitura hoje em casa antes de dormir, né? O salmo está dividido aqui em vários pontos. Primeiros 4 versículos: fidelidade. De 5 a 8, integridade. De 9 a 12, a questão perigo da cobiça. De 13 a 15, falando sobre justiça social. De 16 até 23, falando sobre socorro, misericórdia, o exercício do socorro e da misericórdia. De 24 a 28, falando sobre o perigo da avareza e da instabilidade das riquezas, né? A instabilidade das riquezas. Um homem aqui no nosso país, das empresas X, que queria ser o homem mais rico do mundo, foi o mais rico do Brasil, né? Segundo disseram, esse X que tem todas as empresas, é porque X na matemática é um sinal de multiplicação. Ele queria sempre multiplicar. E ele viu nos últimos dias, né, suas ações se diluírem, né, perderem o valor, tal. Obviamente que ele continuará muito rico ainda, né? Mas aquele império parece que foi se desmanchando, né? Por isso a Bíblia diz assim: não coloque a sua esperança na instabilidade das riquezas. Versos 29 até 37, o perigo da vingança, e os versículos finais falando sobre integridade, né? Olhe a integridade desse homem Jó.
se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos, estou lendo o verso 38, juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Essas foram as palavras finais de Jó. Está dizendo, nessa terra aqui, que eu planto, que eu cultivo, se eu conseguir essa terra injustamente, se eu tirei de alguém, se eu fraudei, se eu estou comendo do fruto dessa terra e não paguei o devido preço, então que essa terra, no lugar do trigo, produza cardos, no lugar da cevada, joio, falando da integridade. E o próprio Deus faz uma avaliação dele, um homem íntegro, justo e reto, que se desviava do mal. A Bíblia nos fala a respeito de Noé, que no meio de uma geração corrompida, Noé achou graça diante de Deus. Noé era diferente. E eu queria lhe chamar, na força que o Senhor sopra, a ser diferente, parar de dar jeitinho. Isso a gente começa nas mínimas coisas. Minha avó, que foi uma cristã desde muito tempo, nos ensinou bastante. E naquela linguagem dela, humilde, de uma pessoa do sítio, da zona rural, ela dizia assim a nós, os netos e tal, dizia assim, olhe, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. E é verdade, olha a sabedoria dos antigos, né? Isso é bobagemzinha, isso é coisinha. Levar clipes do trabalho, isso não é nada. Papel do trabalho, isso não é nada, isso é bobagem, né? Não é bobagem, não. Em essência é a mesma coisa. Queria terminar com o apóstolo Paulo, Filipenses 2, 15 e 16. Fomos chamados para sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, do nosso país. Amém.